Então, esse é um projeto Scratch dos alunos de Harvard que foi entregue no ano passado. Você vê que é uma animação bem bonitinha assim, né? E longa até. E às vezes quando você vai começar o seu projeto Scratch, você nem percebe que você não sabe por onde começar. Você tem até várias ideias, mas você não sabe qual é a primeira coisa que você deve começar a fazer, o que que você deve fazer. Se primeiro você deve tentar fazer um loop ou uma variável para tentar fazer alguma coisa, você não sabe por onde começar a fazer código. E isso é muito comum em programação. Mas pode deixar que daqui a pouco um pouco de prática isso vai melhorar bastante. Bem, em programação, no Scratch, em qualquer outra coisa que for programar na sua vida, na verdade, tomar passos de bebê é uma das coisas mais importantes. Então sempre andar em passinhos bem pequenininhos, tá bom? Então, por exemplo, nesse caso aqui, o cara com certeza não escreveu todo o código de uma vez para implementar esses bonequinhos dançarinos. E a música inteira, e os cookies cantando, os coraçõezinhos e tudo isso que vocês viram agora. Provavelmente, ele no começo vão tentar implementar uma coisa bem pequenininha, tipo botar o boneco na tela. É um bom começo. Bota um boneco de cookie na tela. Quando esse boneco cookie estiver na tela, você coloca o plano de fundo e o boneco parado lá. Se você conseguir fazer isso, você aprende como é que funciona o Scratch no começo, vai demorar uns 30 minutos, vamos dizer, para conseguir colocar o boneco na tela e entender bem o que você está fazendo. Tá bom. Mas aí você agora vamos partir para o próximo passinho de bebê, que é fazer o boneco andar, se movimentar da direita para a esquerda e colocar um loop em volta disso, no caso, que é para fazer ele ficar repetindo essa dancinha. Aí depois você pode duplicar esse boneco que já dança seu e fazer o segundo boneco, e depois você vai tomando esses passinhos bem pequenos, mas no final das contas, somando tudo, você consegue fazer um projeto grande e bem interessante. Uma notícia muito interessante é que nesse fim de semana o CC50 ganhou um link oficial lá no site de Harvard, no site do CS50 de Harvard. Então dá uma olhada, esse aí é o site do CS50 para quem não conhece, e aqui no canto, vou dar um zoom aqui, tem o link para o site do CC50. Muito legal. Mas voltando para o nosso Scratch, esse é um projeto que um dos nossos alunos do CC50 do ano passado fez. Esse é um projeto que o Arthur Cantarella fez e ele foi, acho que, o único da turma que tirou 100, a nota máxima nesse projeto. Então vamos dar uma olhada como é que é? É o jogo do vôlei, chama Vôlei Mano a Mano. Os projetos das versões anteriores do C50 estão disponíveis no site para todo mundo ver. Tá? Então dá uma olhada nesse projeto dele. Aí no começo já viu uma tela interessante, você pode aplicar aqui instruções, isso é bem legal sempre para ver como é que o jogo funciona. E vamos apertar em jogar então. O jogo começa, é um jogo que duas pessoas têm que jogar no caso. É um jogo de vôlei, que ele implementou tudo isso, tá vendo? Aí eu estou controlando os dois bonequinhos aqui agora e o objetivo é você fazer a bola quicar no campo adversário. Aí ele marca os pontos ali em cima, certo? E os dois bonequinhos podem andar e pular e eles mudam de forma e de imagem à medida que você se movimenta com eles. Ó. Muito interessante. Um jogo desse, se você for parar para analisar, tem o código um pouco complexo. Vamos pensar, por exemplo, o que ele deve ter usado para fazer isso. Você vê que os bonequinhos estão pulando e existe uma gravidade no jogo, por exemplo. A bola também está seguindo uma gravidade. Então é bem provável que ele tenha pensado na física real, do nosso mundo real, para implementar isso aí, porque esse jogo está seguindo a física do mundo real. Então é provável que existe uma variável aí dentro, Vx, ou velocidade no eixo x, e outra variável para guardar a velocidade no eixo y. Tá? Aí ele guarda essas duas variáveis e a cada tempo, a cada um segundo, ele manda atualizar a velocidade a posição x do bonequinho, ou fazer o bonequinho se mover no eixo x em velocidade no eixo x, uma quantidade de unidades, certo? Então aí você já vê que como tem essas duas velocidades, pode ter também uma aceleração, que é a mudança das velocidades, para fazer a bolinha cair e descrever esse movimento que ela faz aí. Então ele deve ter outra variável para guardar qual que é a aceleração utilizada no jogo, essa é uma aceleração para baixo, e qual que foi essas velocidades e essas acelerações que ele colocou? Provavelmente ele testou para ver qual que ficava boa para o jogo e testou várias e viu qual que se encaixava melhor no final. A gente não espera que vocês façam um projeto tão
complicado quanto esse aqui, tá bom? Pra vocês verem aqui, o código, ele é bem complexo, tem vários scripts e várias coisas, ó, tá vendo essa velocidade aqui? Tem aqui, ó, velocidade X, como eu tinha falado, tem isso mesmo. E aqui no jogador, por exemplo, se você for no sprite do jogador, tem várias coisas, você apertar a tecla e várias coisas que não necessariamente precisa estar tão grande assim o projeto de vocês. Mas se vocês quiserem baixar para ver como que esse P7 funciona, tá lá no site do C50, vocês podem entrar lá no Projetos Scratch, que vocês vão ver isso aí tudo. Tá? Muito bom, então. Agora, eu espero que vocês já tenham as ferramentas necessárias para implementar o projeto da semana 0, esse P7 0, certo? Qualquer dúvida, vocês podem postar no fórum, pode mandar um e-mail para ajuda@c50.com.br, certo? Mas aqui, vamos começar então a mexer com uma coisa um pouquinho diferente. Dá uma olhada. Isso aí vocês conhecem bem. Quando a bandeira verde for clicada, diga Hello World. Agora, a gente vai começar a mexer de verdade com C, que é essa linguagem de relativamente baixo nível. Baixo nível, o que é? No Scratch a gente usa uma linguagem de alto nível, porque ela é mais próxima do mundo real. Ela tem os comandos que falam pule, faça isso, ande para lá, ande para cá. E a linguagem C que a gente vai mexer, ela tem baixo nível porque ela é simplesmente mexa com a memória ou entre no computador, então ela é mais próxima de um computador, porque um computador consegue entender, ela está mais perto do que o computador entende, do que o que os humanos entendem. Mas a gente vai ver que da mesma forma que tem aquela coisa ali de diga Hello World em Scratch, também tem a mesma coisa em C, só que isso parece um pouco mais arcaico, parece um pouco mais, sim, antigo. Aqui tem esse include stdio.h, daqui a pouco a gente vai voltar nele. Depois tem int main, parênteses, e essas chaves aqui, e dentro das chaves tem printf ou hi world. Essa parte do printf ou hi world é a parte mais simples de entender, porque é provavelmente o quê? Aquele bloco diga ou hi world. Só que em vez de diga, em C, a palavra para isso é print, imprima em inglês. E esse F significa formatado. Então a gente vai descobrir o que é esse formatado, porque esse formatado está aí daqui a pouco. Mas o que esse comando faz é basicamente imprimir ou hi world para a tela. Aqui tem um raba-n no final, esse raba-n significa pule uma linha, porque o computador é burro, se você não mandar ele pular uma linha com Enter, como se você estivesse apertando Enter no computador, ele não vai saber fazer isso sozinho. Então você tem que mandar explicitamente ele pular uma linha com raba-n. Tá? Esse int main aqui, o que ele deve estar fazendo aqui? Provavelmente, dá uma olhada lá no Scratch. Quando a bandeira verde for clicada, é esse int main. É basicamente uma coisa parecida. O programa vai começar a ler, a executar comandos a partir de int main, ou a partir de quando a bandeira verde for clicada. Então você pode fazer uma analogia nesse sentido aí. E a última coisa que falta é o que é esse include. Include stdio.h. Bem, acontece que printf é um bloco que não vem com C, ele não existe normalmente dentro de C. Dentro de C existe o quê? Você consegue fazer mais e menos, contas, esse tipo de coisa, mas imprimir coisa para a tela não é uma coisa que C faz normalmente. Mas há uns 40 anos atrás, alguém pensou, pô, é muito útil você imprimir alguma coisa para a tela. Então ele resolveu criar um bloco que faz isso. E ele fez o código, escreveu o código para imprimir alguma coisa para a tela, e esse código ele deu o nome de printf, certo? Então, o código que faz isso mora em um arquivo que alguém escreveu há muito tempo atrás. Esse arquivo se chama stdio. std é standard, de padrão, e io é input, output, entrada e saída, certo? Isso é uma saída, uma forma de output, que é como você imprime para a tela alguma coisa para o usuário ver. Mas como isso não vem com C, você precisa incluir, como o nome aqui diz, essa biblioteca que chama. A biblioteca é um conjunto desses blocos que alguém escreveu há muito tempo atrás, que a gente vai usar aqui essa biblioteca para imprimir coisas e algumas outras coisas mais que a gente vai aprender depois, certo? Essas chaves aqui, elas estão aqui simplesmente para explicitar onde que main está, ou seja, o que vai acontecer de fato depois que aquela bandeira verde for clicada, é mais ou menos isso. Mas depois a gente vai entender bem melhor como funcionam essas coisas. Então, isso é uma instrução, né? Esse say hello world, ou printf ou hi world.
Então, o que eu quero mostrar aqui bem é que, na verdade, mesmo que isso pareça um pouco mais arcaico e tudo que vocês fizeram no Scratch até agora tem uma coisa que que tem a mesma função em C. Então, basicamente, tudo que vocês aprenderam no Scratch é só vocês aprenderem uma sintaxe nova. Não tem que aprender um jeito novo de programar. Só programar do mesmo jeito que vocês programavam do Scratch, só que usando uma sintaxe nova. E a sintaxe nova é essa que eu estou mostrando aqui, a sintaxe de C. Então, da mesma forma que tem essas instruções, vamos ter loops também que vocês usavam no Scratch. Para sempre, diga ou high. Aqui em C, a gente também tem while é enquanto. Enquanto é quase um para sempre. Ele é para sempre enquanto acontecer alguma coisa. E o que é alguma coisa? Enquanto o que tiver dentro desses parênteses aqui for verdadeiro. Acontece que a palavra true sempre é verdadeira. E a palavra true é o que está dentro dos parênteses atualmente. Então, enquanto o que estiver dentro dos parênteses é verdadeiro. Mas true sempre é verdadeiro. Então isso aqui vai ser sempre verdadeiro. Então esse enquanto vai continuar repetindo para sempre. Porque aquilo lá é sempre verdadeiro. Então isso vai imitar o funcionamento de um loop para sempre. E aqui dentro, as chaves estão explicitando aqui, provavelmente, essa coisa amarela em volta, que engloba o que vai acontecer para sempre aí. E o que vai acontecer é esse printf, como a gente já viu, ou high, raba n, para pular uma linha sempre, para ficar mais bonitinho e não ficar tudo na mesma linha. Então o loop for só é diferente do while porque ele tem esse monte de coisa aqui dentro, mas vocês têm que olhar, quando vocês souberem o que olhar aqui dentro, vai ser bem fácil entender como é que funciona. Ele tem 3 argumentos, divididos por um ponto e vírgula, tem 2 pontos e vírgula aqui, dividindo os 3 argumentos, as coisas que fazem ele funcionar. Primeiro é a inicialização. Inicialização é o que vai acontecer logo na primeira vez que você rodar. E normalmente você faz para inicializar variáveis, para guardar alguma coisa dentro, e é a variável que a gente vai usar. Normalmente você usa esse nome quando você não se importa muito com o nome da sua variável, então você bota i, ou j, ou k. Int i, acontece que em C você precisa explicitar bem o que é que vai entrar dentro dessa variável i. Eu estou falando que vai ser um inteiro, um int, tá? Então não vai ser uma palavra, não vai ser um caractere, vai ser um int. E logo no começo eu falo que o primeiro int que vai entrar aí dentro vai ser um zero. Então i vai ser igual a zero para colocar um zero dentro dessa variável. Logo depois eu tenho a segunda coisa, que é o segundo argumento, que é i menor do que 10. Ou enquanto i for menor do que 10, repita esse loop. É a condição. Inicialização é o primeiro argumento, condição é o segundo. Então enquanto i for menor do que 10, ele vai repetir isso. E a terceira coisa é a atualização, que é uma coisa que é atualizada cada vez que esse loop repete uma iteração, repete um ciclo. Então vai atualizar, vai executar esse código aqui toda vez que ele terminar de executar o loop uma vez. Então vamos ver como é que vai acontecer isso aqui. Então primeiro o i é igual a zero. A primeira coisa que ele faz é entrou no loop i é igual a zero. Aí ele pergunta, o i é menor do que 10? Zero é menor do que 10, então ele vai continuar rodando. Aí ele vai fazer printf ou high, raba n para pular de linha, e vai voltar para o começo. Mas quando ele volta para o começo, ele passa pela atualização, que é o terceiro argumento, e vai fazer i++, para aumentar 1 no valor de i. Então agora i virou 1. I virando 1, vai perguntar de novo, 1 é menor do que 10? Com certeza. Então continua. Printf, volta lá para a atualização, i++. I virou 2. E assim por diante. Vai fazer isso várias vezes, i vira 3, 4, 5, 6, 7, até que i vire 10. Quando i virar 10, vai passar por essa condição aqui, perguntar, 10 é menor do que 10? Pô, aí não. 10 não é menor do que 10. Então ele vai sair desse loop for e vai executar agora o código que está abaixo dessas chaves ali. Arrays. Lembra daquele RPG da frutinha do Scratch que eu mostrei? Então, ele usava um array, que é uma lista de coisas para guardar qualquer coisa que você quiser. Naquele caso, ele era usado para guardar frutas. Se eu quisesse, por exemplo, guardar o nome de todos os alunos do C50, eu provavelmente precisaria de um array, porque eu tenho vários nomes, certo? Se eu tenho 100 alunos, eu precisaria de um array com 100 espaços para guardar um nome de cada aluno lá dentro. É uma lista de coisas, pode ser qualquer coisa, lista de inteiros, lista de nomes, lista de frutas. E aí, esse array, ele vai guardar frutas no Scratch e em C a gente consegue implementar com certeza a mesma coisa. Então, string inventory. Inventory é o nome do meu array. String, o que esse string está fazendo aqui? Ele está falando o que eu vou guardar dentro do meu array. Como eu já tinha falado em variáveis e em arrays, em C, precisa sempre falar que tipo de coisa vai ser guardada lá dentro.
Porque o computador não sabe, se você não falar para ele exatamente se vão ser inteiros, nomes ou frutas ou qualquer coisa desse tipo. As nossas frutas vão ser guardadas aqui como nomes, nomes das frutas, ou strings, que são textos ou palavras, uma string, certo? E logo depois, isso aqui diferencia a variável do array. Isso aqui fala que vai ser um array, não uma variável só. É um colchetes com um número dentro, e esse número está explicitando quantas coisas você quer guardar, certo? Nesse caso aqui eu coloquei uma coisa só. Um array de uma coisa só não faz muito sentido, porque um array de uma coisa só é basicamente uma variável, porque só cabe uma coisa dentro da lista. Então uma lista com uma coisa não faz tanto sentido. Mas lembra naquela coisa que eu falei dos nomes de todas as pessoas do C50? Então eu precisaria de um array, colocar que número aqui dentro? 100. Mas aí 100, às vezes se eu quisesse, se entrasse mais alunos depois, então eu vou colocar 120 para dar uma margem, já que tem 100 alunos, por exemplo. Certo? Então aqui vai entrar o número de coisas que você quer colocar dentro do array. Mas não necessariamente exatamente esse número, pode ser mais, não tem problema. O problema é se for menos. Aí depois ele entra em inventory, o colchete de novo, isso aqui é para acessar um elemento do array. É para entrar dentro do elemento do array, um elemento dessa lista, e mudar ele ou pegar o valor dele. Então o que ele está fazendo é acessando o elemento, o 0º elemento desse array, certo? Então como é que ele faz isso? Só colocar o colchete de novo e um 0 lá dentro. Acontece que tudo, como eu já falei em programação, normalmente é contado do 0 para cima, para você não gastar um bit a mais ali. Então o primeiro elemento do array é o 0. Esse array ele não tem nenhum outro elemento, só tem esse elemento 0. Não tem o elemento 1, nem o 2, nem o 3, porque como eu falei, só coloquei espaço aqui em cima para um elemento, certo? Aqui tem um erro também que esse i está maiúsculo, mas foi erro de digitação meu. Esse i deve ser minúsculo, porque em C o caps lock ou a capitalização tem a ver com o seu código funcionar. Esse código aqui não ia funcionar por causa disso. Mas, então você coloca a palavra orange dentro do primeiro elemento do array, ou o elemento número 0 desse array. Tá bom? Daqui a pouco, mais pra frente, em algumas semanas, a gente vai ver bastante sobre arrays. E aí tá o nosso código, que a gente já deve ter visto umas 3 vezes até agora, né? Que é esse código de print hello world. É o código mais básico que todo programador que aprende qualquer linguagem passa por isso. E a gente aprendendo C, vamos então fazer esse código funcionar. Vamos fazer aqui, vou escrever de fato esse código para vocês. Esse aqui é o terminal do Ubuntu, onde vocês vão escrever o código. A maior parte de código de C que vocês vão fazer é dentro desse terminal. Isso aqui é uma interface de comando, não é uma interface gráfica. Mas para vocês verem, é mais ou menos como se fosse o Windows Explorer, assim, vamos dizer, né? Aqui tem todas essas pastas, estão vendo? Se eu entrar aqui dentro de Lemon, tem todas essas pastas. Dentro do terminal, se eu der ls ou listar, eu tenho também mostrando todas aquelas mesmas pastas. Eu vou criar uma pasta aqui, mkdir é make directory, directory é diretório, que é pasta e diretório é a mesma coisa. E o nome desse diretório é hello, por exemplo. Ou qualquer coisa que eu quiser colocar, por exemplo, ice cream, sorvete. Criei um diretório, agora surgiu aqui o diretório sorvete. Vou entrar dentro dele e não tem nada dentro dele, de fato, acabei de criar. Mas eu ainda não estou nesse diretório dentro da linha de comando, é só... Para dar esses 2 cliques que eu dei aqui para entrar, eu tenho que dar cd ice cream. cd é change directory, mudar de diretório. Enter. E agora apareceu esse barra ice cream aqui para falar que eu estou dentro do diretório da pasta ice cream. Se eu der ls, de fato eu vou ver que não tem nada. Listar os elementos, não tem nada aqui dentro desse diretório. Agora eu vou criar alguma coisa. Vou usar o nano, que é um editor de texto, que a gente usa o mais básico, aqui como se fosse um bloco de notas, e eu vou criar um arquivo chamado hello.c. Então hello.c vai ser aberto com esse nano. E aqui dentro eu vou escrever aquele código. Se eu lembro bem, tinha um include stdio.h. Isso aí era para quê mesmo? Né? Para incluir o código do printf, porque o printf não vem com C, tem que incluir a biblioteca para conseguir usar o printf. Aí tinha esse int main, e aqui exatamente o nosso código de verdade, que é esse printf imprimindo hello world, e por fim um raba-n. Esse raba-n serve só para
conseguir pular uma linha para ficar mais bonitinho, certo? Vou mostrar aqui o que acontece se não colocar o raba N. Vamos ver. Só que agora eu escrevi o programa, mas eu ainda não consegui rodar, não consigo rodar esse programa, não consigo fazer ele funcionar. Eu preciso primeiro, ó, Ctrl L limpa o terminal para voltar lá para cima, tá vendo? Eu preciso primeiro compilar. Compilar é o quê? Pegar isso aqui que um humano entende, ou pelo menos a gente consegue entender, e transformar nisso, que o computador entende. São vários zeros e uns aí, tá vendo? Então, esse é o processo de compilar, e a gente vai usar o GCC, GNU C Compiler, que é um dos mais utilizados aí, e vamos usar para compilar, então, hello.c, só se falar gcc hello.c. Apertando o Enter e não aconteceu nada. Não acontecer nada no Linux é sempre bom, certo? Não acontecer nada no Linux quer dizer que não teve nenhum problema e provavelmente foi compilado o seu programa. Vamos olhar lá? Dentro de Ice Cream, agora apareceu um novo arquivo, a.out. A.out, por acaso, é o nome do arquivo que o GCC faz quando você compila ele sem falar algum nome que você queira. Então ele, por padrão, faz a.out. E para rodar, eu preciso primeiro desse ponto barra para avisar computador. Eu sei que você não sabe onde é que esse programa está, mas agora eu estou te falando onde é que ele está. Ele está nesse diretório que eu estou. Você tem que avisar para o computador explicitamente que esse programa está dentro do diretório que você está. A.out. E assim, rodou, mas dá uma olhada ali, ó, o que aconteceu. Hello World ficou lá no canto esquerdo e não pulou a linha. Então, de fato, a gente precisa pular a linha. Vou abrir o Nano de novo para conseguir pular a linha para o nosso programa ficar bonitinho. GCC hello.c de novo, compilou de novo, deu tudo certo, a.out. Hello World, de fato agora ele pulou a linha bonitinho. E esse é o nosso programa. Então aí estão os 3 passos de fazer um programa. O primeiro passo é escrever usando um editor de texto, Nano, por exemplo. O GCC é o compilador, o segundo passo é compilar, transformar em zeros e uns para o computador entender. E o terceiro passo é rodar o programa para você ver o que ele vai fazer. Mas e se eu quiser mudar o nome desse a.out? A.out é um negócio muito feio, então eu posso usar esse "-o" aqui, que é uma flag ou um switch do GCC, do programa GCC, que é basicamente uma coisa um argumento que você dá para o programa para ele mudar o funcionamento normal dele. "-o" provavelmente significa menos output, ou o que ele vai cuspir. Eu quero que o GCC cuspa, então, um programa chamado hello e não a.out. Então vamos lá. Vou falar GCC "-o", hello, então eu quero que você cuspa hello, hello.c. Não aconteceu nada, vamos ver lá na pasta. Cadê? Aqui. E de fato tem um programinha chamado hello. Não estranhem que não tem nenhum ponto alguma coisa, ponto exe, ponto c, ponto alguma coisa, porque no Windows estão acostumados a todo programa executável ser ponto exe. No Linux, os programas executáveis não tem ponto nada depois, certo? É só hello sem ponto mesmo. Isso é só uma convenção e não tem problema nenhum isso acontecer. Agora, para rodar da mesma forma, é ponto barra hello, e o programa faz a mesma coisa, só que dessa vez ele tem um nome mais bonitinho. Beleza? Acontece que, às vezes, você ainda precisa adicionar algumas outras coisas nesse comando. Quando você faz, por exemplo, "-o", ou ainda adiciona "-w", ou também switches ou flags, como "-l C50, "-std igual a C99", coisas desse tipo. A gente ainda não vai ver o que significa cada uma dessas coisas. Mas, como vocês estão vendo, o comando GCC vai ficando cada vez maior depois de um tempo. O "-o" a gente já viu para mudar o que é cuspido pelo GCC, mas daqui a pouco ele vai ficar realmente grande, então toda vez você tem que escrever GCC e esse monte de coisa para você compilar, tem um programa que facilita o seu trabalho, que é o Make. Ele resolve todo esse problema para você e ele reescreve toda essa linha e faz esse trabalho. Então você tem que escrever make hello. Já tinha, vamos deletar agora rapidinho.
Então make hello e ele vai compilar o programa para você escrevendo toda aquela linha que vocês já tinham visto antes. E aí ele escreveu, na verdade, cc hello.c menos all hello. Esse é o comando normal padrão que o make usa. Não é o GCC, mas é um compilador muito parecido. Mas você pode mudar esse comando usando um arquivo chamado makefile. Vou buscar aqui no computador, que ele está aqui, vou copiar, só copiar esse arquivo makefile para o diretório sorvete, que eu criei antes. Olha, abrindo o makefile, vocês podem ver que, deixa eu dar uma aumentada aí, agora, vocês vão ver que a gente ainda não vai entender direito como é que ela funciona, mas essa é a cara de uma makefile. Dá uma olhada, ali tem o GCC, tudo. E ela serve para avisar para esse comando make como que ele deve fazer para compilar coisas. Então se eu der make hello agora, ele vai executar tudo aquilo, gcc, menos ggdb, todo aquele monte de comando que eu falei antes. Se não tivesse usado o make, você precisaria fazer à mão. Então, agora como fazer um programa? Tá, primeiro passo, nano hello.c para você escrever de fato. O segundo é o compilar, só você usar esse make hello. Essas make files são os arquivos que ensinam o make a funcionar. A gente vai em todos os presets dar uma já pronta para vocês, então vocês não vão precisar se preocupar com isso não. E no final, ponto barra hello para rodar o programa, ok? Isso aí é o campeonato internacional de C, que eles têm várias pessoas nesse mundo que são bem nerds, vocês devem saber, e tem algumas que gostam de participar desse campeonato aí, que é um campeonato que serve para você colocar o código mais esquisito, o código mais feio, vamos dizer assim, que funciona e roda e compila e roda e faz coisas interessantes. Vamos dar uma olhada aqui no ganhador do ano passado. Ele fez esse código aqui. Dá uma olhada, que coisa complicada. Para você fazer o código ser mais complexo de todos, o campeonato. Esse aqui nem é muito grande não, mas se você der uma olhada, olha isso. Que coisa complicada. LH mais S, nem sabe o que ele está fazendo aqui o tempo todo. E eu ficaria muito feliz de admitir que se eu passasse umas 3 horas olhando esse código aí, eu não saberia dizer o que ele faz. Mas vamos ver então. Eu vou entrar no diretório que isso está. E vamos compilar gcc -o Holloway holloway.c. Ele deu um warning aí, falou, reclamou um pouquinho, mas eu acho que ele compilou. Vamos rodar agora e você vai ver o que depois de anos e anos de programação em C, que tipo de coisa você vai conseguir implementar. Hello World. Tá bom? Só para mostrar como tem os nerds pelo mundo, que tipo de coisa que eles fazem. Vamos lá então, agora funções. O que é funções? Funções é uma coisa que a gente já viu até agora bastante, que é basicamente todos esses bloquinhos que aceitam parâmetros dentro. Por exemplo, esses bloquinhos que fazem printf, imprima alguma coisa na tela. Ou até esse main, a gente vai ver que se comporta como uma função também. Então, todas essas coisas que tem esse parênteses que aceitam parâmetros dentro e que executam alguma ação, fazem alguma coisa, são as funções. A função que a gente viu até agora é a função da Standard Library, que é a biblioteca, printf, certo? Com o tempo a gente vai ver um bocado de funções a mais. E acontece que tem essa biblioteca do C50, que é uma biblioteca que a gente fez para vocês, que como em C, pegar input, ou seja, pegar uma entrada do usuário, o que o usuário está escrevendo no teclado, é muito complicado, como ser uma linguagem bem antiga, eles não priorizaram as coisas que deveriam ser priorizadas numa linguagem, as coisas mais complicadas. Então, em C é muito complexo você, por exemplo, pedir para o usuário qual é o seu nome, para ele te falar, ou então pedir para o usuário qual é a sua idade. Isso é bem complicado. Então a gente vai dar essas funções, essa biblioteca que vem com essas funções, que vem get char, get double, get float, get int, get long long e get string. Caramba, o que é tudo isso? Calma. Char e int, por exemplo, você já tem uma ideia. Int é um inteiro. Então isso aqui, se você usar essa função, provavelmente é para pedir para o usuário um número, um valor, por exemplo, qual é a sua idade, um número desse tipo.
get char é para conseguir um caractere do usuário, uma letra no alfabeto, por exemplo. Então, pede qual é a sua letra favorita do alfabeto, o usuário vai conseguir apertar no teclado e apertar Enter, você vai receber essa letra. Você vai conseguir usar ela no seu programa depois. GetString provavelmente é o que vocês mais vão usar, que é para conseguir uma string, um texto ou uma palavra do usuário. Por exemplo, qual é o seu nome, ou alguma coisa desse tipo. Float. Float significa, na verdade, uma abreviação de Floating Point Number, que é um número de ponto flutuante. E esse número de ponto flutuante serve basicamente para conseguir armazenar decimais. Então, para armazenar decimais, não consegue usar o inteiro. O inteiro é só 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Float, ele serve para conseguir armazenar coisas 0,1, 0,2, 0,3, 0,5. Mas pensa um pouquinho. De 0 até 1, quantos decimais existem? Infinito, certo? Tem uma infinita quantidade de números entre 0 e 1 decimais. Então, como a gente não tem memória infinita, a gente não consegue, provavelmente, colocar todos os decimais que existem, porque não tem memória infinita no computador. Então, esse float, ele vai usar um método de aproximação, que a gente vai entender melhor como ele funciona daqui a uma ou 2 semanas, certo? Mas esse método de aproximação, ele não vai ter todos os decimais, mas ele faz uma aproximação bem boa e vocês vão ver que com ele dá para mexer bastante bem com números decimais. Só que se você quiser uma aproximação melhor ainda, você vai usar o double. Float é um número decimal que usa 4 bytes. O double é basicamente a mesma coisa, só que ele usa 8 bytes, ele tem o dobro da memória, então ele consegue uma aproximação bem melhor. O último aqui é o long, que é a mesma coisa, porque o int ele também é 4 bytes, tá? O int são 4 bytes, então ele consegue... Quantos inteiros você consegue guardar com 4 bytes? Vamos lembrar que 4 bytes são 32 bits. Então, 32 bits, cada um é ou 0 ou 1. Quantas possibilidades você vai ter? Uma probabilidade normal. Então é 2 possibilidades, vezes 2 possibilidades, vezes 2 possibilidades, 32 vezes. Isso dá 2, vai dar 32, que dá uns 4 bilhões, certo? É bastante número, dá para armazenar bastante número. Se você quiser mais ainda, por exemplo, para armazenar a quantidade de pessoas no mundo, 4 bilhões não é mais suficiente. Você vai precisar usar um long, que é um inteiro com 8 bytes. Ele armazena, ele tem o dobro da memória para armazenar isso aí, certo? Então vamos lá. Printf, como eu já tinha falado, ele aceita esses placeholders, ou essas coisinhas que falam, espera aí printf, daqui a pouco, eu ainda não sei o que vai vir aqui, daqui a pouco eu vou te contar. Lembra que a gente tinha usado isso para imprimir o valor de uma variável? Então, aqui tem isso também. Então é %C, %D, %F, %. Por que tem esse monte de porcento? A gente usou foi o %D para imprimir o contador lá. D significa dígito. Então %D serve para dígitos inteiros. %C é o que, provavelmente? Caractere, certo? Então para imprimir um caractere você vai usar %C. %F, imprimir um float, imprimir um número decimal. %S é provavelmente para imprimir uma string. E o último %LLD é o que? Lembra do long, digit? Então, o long, dígito. É um dígito muito grande. Então, para um dígito muito grande, armazenado dentro de um long, a gente vai usar %LLD. Vamos ver uns exemplos dessa biblioteca do C50 agora? Dá uma olhada aqui. High1.c. Demonstra o uso da biblioteca do C50 string. Aqui, primeiro, para usar a biblioteca, da mesma forma como a stdio, você precisa incluir cc50.h. Essa biblioteca precisa ser instalada no computador de vocês, mas o P71 vai falar exatamente como você instala essa biblioteca. E aqui você vai incluir esse código que a gente escreveu, certo? E aqui, dentro de main, o que vai acontecer? Ó, string name. Então, name é uma variável que vamos declarar que vai conter uma string dentro, um texto. E o valor inicial dela vai ser igual a Rafael, por exemplo. Aí depois printf ou high %s significa o quê? Espera aí, daqui a pouco você vai colocar alguma coisa em mim. E o que vai ser essa alguma coisa? Uma string, porque tem s aqui. E logo depois eu falo o que é a coisa, é o name. O nome e o que tem dentro do nome? Rafael. Então vamos compilar esse código ali. Compilar é gcc, por exemplo, -o, como é que é? High1, é high1, isso mesmo, e high1.c, é isso? Pronto, compilou, beleza. Agora, só rodar high1, ou high Rafael, certo?
Mas se eu quiser mudar agora o nome, eu não preciso mudar aqui dentro desse printf, é só mudar o valor da variável. Se eu quiser que ele fale oi para mim, para o Gabriel, é só você mudar o valor da variável para Gabriel e vamos compilar de novo, ou hi 1, e rodar o programa, ou hi Gabriel dessa vez, mudando dinamicamente o valor dentro da variável, certo? Legal, o segundo exemplo que a gente tem aqui é um exemplo que realmente vai pegar input do usuário, finalmente vai conseguir interagir com o usuário de alguma forma. E esse exemplo é simplesmente, de novo, incluindo a biblioteca do C50, é importante para conseguir usar as funções da biblioteca do C50. Diga o seu nome, primeiro só para perguntar para o cara qual é o nome dele, e depois declara de novo um string chamada name, então uma variável chamada name que vai receber uma string. E que string que ela vai receber? Não é mais Gabriel, não é mais Rafael, é getString. É o valor que essa função vai retornar. Essa função getString, como eu já falei antes, é uma função da biblioteca C50. Então ela vai retornar uma string que o usuário digitar. Então beleza, o usuário pode digitar qualquer string e essa função vai retornar esse valor que o usuário digitou e esse valor vai ser armazenado depois dentro de name. Você não poderia usar somente getString assim, porque ela iria retornar o que o usuário digitou e não iria guardar isso em lugar nenhum. Você precisa guardar dentro de uma variável para conseguir usar depois. Então tem que fazer assim, correto? E depois printf ou hi, a mesma coisa que o outro, %s e depois coloca o valor que o usuário digitou, a string que o usuário digitou. Vamos então compilar isso aqui. Hi 2. Opa, agora deu problema. O que é isso? Primeiro, sempre tem umas coisas um pouco crípticas aqui, mas a gente vai para a parte direto que é alguma coisa que a gente consegue entender. Undefined reference to getString. Referência indefinida à função getString. Isso quer dizer que, para o compilador, a função getString não está existindo, não está conseguindo achar ela. O que isso pode significar? Só incluir a biblioteca C50 não vai servir para ser suficiente para conseguir o código ser compilado de verdade. Porque nas funções getString e as outras funções do C50, na verdade, para usar o que tem escrito lá dentro de c50.h, daquele arquivo, só tem os nomes das funções. Então os nomes não tem o código real da função. O que a função está fazendo? A implementação da função. O código da função, sem ser o nome dela, fica dentro de um outro arquivo que não é c50.h. Você tem que explicar para o compilador para ele pegar esse código lá de dentro desse arquivo. Aqui a gente vai ver que para fazer isso precisa botar uma outra switch ali, "-lc50". Esse "-l" é "-library" de biblioteca, e esse C50 é o nome da nossa biblioteca. Aí você fala pro compilador, compilador, eu já falei os nomes das funções, agora eu preciso devolver onde é que fica o código real dessas funções, aí você vai lá buscar no lugar certo, tá bom? Isso aí é a hora que você fala isso pro compilador. E de fato agora compilou tudo, funcionou. E agora você se pergunta, por que eu não preciso fazer isso para stdio.h, por exemplo? É porque essa é uma biblioteca padrão, e como ela é uma biblioteca padrão, não precisa falar para o compilador isso que ele já sabe. Ele já faz isso automaticamente por baixo dos panos. Ele já pega esse código lá. Vamos rodar o programa agora para mostrar que dá certo. Pergunta o seu nome, então, fala o Gabriel, vamos lá. Ou Hi Gabriel, de fato. Ele está funcionando pegando o input do usuário e colocando aí. Mudando para sorvete, ele imprime sorvete. Então agora, como fazer um programa, incluir o texto "-lcc50". Você está vendo que o comando gcc está aumentando cada vez mais? E como o make, com a makefile certa que a gente vai dar para vocês, tem esse "-lcc50" no final, já está ficando bem mais interessante usar só make hello do que fazer esse comando todas as vezes na hora que você for compilar. Por fim, explicar sobre o Ubuntu, que vocês vão ter que instalar, né, para fazer esse curso. Todo mundo tem que instalar uma versão do Ubuntu. Vocês têm 3 opções de instalação, ou fazer um particionamento, ou usar o Ubi, que é um instalador dentro do Windows, que não particiona e instala dentro do seu Windows, ou usar uma máquina virtual, que é uma janelinha que roda o Ubuntu dentro do Windows. Qualquer um desses 3 funciona para o curso e não tem problema você usar nenhum deles, tá bom? Mas no site, no fórum e dentro do P71 está explicando bem melhor e bem mais detalhado como você instala cada uma dessas coisas. É muito fácil, normalmente é só você apertar para frente, para frente, para frente, para frente, concluir, ele faz tudo
tudo para você, particiona o HD para você, faz tudo isso que você precisa fazer. Então você não precisa se preocupar muito com isso. Entra no fórum ou lá no P71 que você vai ver sobre essa instalação. Então, tá bom, vejo vocês na quarta.